Nos leva, Senhor, para a Tua vontade. E em nome de Jesus, nós possamos entender nessa noite o que Tu queres para nós. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente boa, eu queria pedir para vocês abrirem Lucas 14, versículo 25. Me desculpem não usar a Bíblia e a linguagem que vocês usam, é que eu já estou tão acostumado com a minha velhinha que eu fico muito resistente a uma outra versão. Não que a minha seja melhor, viu? Lucas 14, 25. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Vamos abrir em Mateus capítulo 16, versículo 24. Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Garanto-lhes que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Essa semana eu estava pensando sobre o desafio de ser discípulo de Jesus. E nós temos um grande desafio de ser discípulos de Jesus numa geração como a nossa geração. Não que a nossa geração seja pior que as demais, mas é uma geração que tem demandas diferentes e desafios diferentes. Charles Melman, um psicanalista moderno, ele escreveu um livro chamado O Homem Sem Gravidade. E nesse livro, Charles Melman diz o seguinte: ele diz que na geração de Freud, todas as doenças eram provenientes de uma sociedade repressora. Por exemplo, se tinha doenças que acometiam mais mulheres porque as mulheres eram mais reprimidas na época. A histeria é um exemplo disso. E ele diz que a sociedade de Freud já é totalmente diferente da nossa sociedade. Logo, a proposta dele é repensar a psicanálise como ciência. E a afirmação dele é de que hoje as nossas doenças não são doenças causadas por um ambiente repressor, onde nada é permitido. Ele diz que as nossas doenças hoje são fruto de uma sociedade onde tudo é permitido. Se no momento de Freud, na época de Freud, na geração dele, não se podia falar de sexo, não se podia fazer isso, não se podia fazer aquilo. Se naquela sociedade nada era permitido, e algumas doenças decorriam desse fato, na sociedade de hoje, tudo pode. Não existem absolutos, não existem verdades concretas. Logo, você faz o que der na telha, não há limites. E ele diz que a nossa geração padece porque não conhece as verdades, não conhece os limites. Pode-se todas as coisas,
logo não tem chão para pisar. E se não tem chão para pisar, há um sentimento de angústia, de parar no nada. E se estamos pairando no nada, sofremos como sofremos psicologicamente. Essa é a ideia de Charles Melman, e eu acho pertinente e interessante. Um sociólogo chamado Zygmunt Bauman, ele escreve uma série de livros fazendo um estudo da nossa sociedade e, entre outras muitas afirmações interessantes, ele diz que as nossas relações são muito líquidas. A gente já não se relaciona como antes, a gente já não tem mais tanta sustância. A gente vive como que guiados pelo vento, folhas secas. Diante disso, a igreja deveria se levantar como um povo do Senhor, que tem a palavra da verdade, e Ele mesmo já afirmou acerca de si: eu sou a verdade. Mas a igreja está calada. Infelizmente, nós que conhecemos a verdade, não a proclamamos para ninguém. E eu tive pensando, por que a igreja se omite tanto? Por que a igreja não cumpre o seu papel? E entre muitas coisas que eu pensei, 3 coisas me veio à mente, assim de cara, logo. 3 mentiras que a igreja acredita hoje. Primeira coisa que eu acho que a igreja acredita e influencia no cumprimento da missão nossa, é que todos os caminhos levam a Deus. Logo, nós não levamos a sério a urgência de pregar Jesus como o único caminho. Você já ouviu essa fala alguma vez conversando com alguma pessoa? Mas todos os caminhos levam a Deus, né? Afinal de contas, somos todos irmãos, né? E a gente se cala diante disso, quando na verdade só Jesus é o caminho. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Precisamos romper o silêncio dizendo: é mentira do mundo. Só há um caminho que leva a Deus. É o caminho da cruz, é o caminho da graça, é o caminho de Jesus. Infelizmente acreditamos nessa máxima do mundo moderno. Uma outra coisa que eu acho interessante, que a igreja absorveu como verdade, e eu acho que seja uma mentira, é de que o importante é fazer o bem. Quase sempre quando a gente vai conversar com alguém, as pessoas dizem: não, mas eu vejo pessoas em outras religiões que são melhores, fazem mais bem do que as pessoas daqui de dentro. O nosso nível de espiritualidade é fazer o bem. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nem todo mundo que faz o bem é de Deus. Mas todo mundo que é de Deus deve fazer o bem. Nós carecemos de bondade. Nós precisamos de fato exercer a nossa caridade. Nós precisamos de fato fazer boas ações. E foi para isso que o Senhor nos chamou. Mas a nossa relação com Deus não pode se resumir a fazer o bem. O reino de Deus não é um movimento onde se doa coisas, onde se oferta tempo e serviço apenas. O reino de Deus é muito mais que isso. Quando nós pensamos que o importante é fazer o bem, nós negligenciamos a missão de proclamar as boas novas. Eu vejo muita gente aí dizendo assim, pega aquela frase de São Francisco e diz assim: eu acho que é São Francisco, por favor, pastor, me corrija. Pregue o evangelho. Se preciso for, use palavras. Só que o cara que falou isso pregava o evangelho das 2 formas. Pregava como ninguém pregava. E aí nós nem pregamos com os nossos gestos, nem com nossas palavras, nem com nada. O que acontece é que existe muita gente lá fora procurando uma verdade absoluta, procurando um limite, procurando um caminho, completamente perdidos. Jovens dos quais
eu diariamente atendo, perdido nas drogas. Você sabe o que é um filho bater uma mãe, espancar ela e tirar ela de casa, vender todas as coisas e usar R$2.000 de cocaína num dia só. E chegar na frente de um psicólogo e dizer: eu me sinto vazio, é por isso que eu cheiro tanto pó. E nós conseguimos encher os nossos templos no domingo, mas não conseguimos dizer aos nossos filhos: Jesus é o caminho. Não, fazer o bem faz parte da nossa caminhada, mas não é o mais importante. Nós somos o bem para o próximo, mas não foi só para isso que Jesus nos chamou. Uma outra coisa que, infelizmente, talvez essa seja mais verdadeira entre nós, é que nós pensamos de que vencer na vida é conseguir viver de forma confortável a sua adultez e velhice. Quando a gente olha uma pessoa e diz assim, ela não venceu na vida, geralmente a gente está falando que ela não tem um carro, não tem um emprego. Nunca a gente está falando de caráter, a gente não está falando de se doar ao próximo, a gente não está falando de que ela entendeu Jesus. De forma que tem muita gente aqui nessa igreja achando que venceu na vida, quando de fato está perdendo na vida. Porque vencer na vida, segundo o Evangelho, é morrer na vida. Porque aquele que quer ter vida tem que morrer. A semente precisa brotar, mas para brotar ela tem que morrer. Aquele que quer ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. E aí nós temos membros que compraram essa verdade de vencer na vida e ter alguma coisa, em vez de ser. E aí a nossa igreja está muito preocupada em manter uma estrutura. Você se sente muito aliviado quando você traz a sua graninha para o ofertório e você diz: eu estou fazendo a minha parte. Jesus não te chamou para isso. Jesus te chamou para ser uma semente que brota no meio da sua geração e que anuncia a esperança do Evangelho para esse mundo e afirma para todos que Jesus reconciliou consigo o mundo inteiro. Eu oro para que Deus desperte a nossa igreja de forma geral, a nossa igreja brasileira. Nesse momento, milhares de pessoas estão lotando milhares de espaços religiosos. Mas amanhã não sobra muito evangelho. Nossa espiritualidade é feita muito de eventos. Uma vez eu preguei numa igreja episcopal. Quando eu decidi pregar, uma irmã que estava sentada nas primeiras fileiras me chamou, tocou o braço e falou: meu filho, você é tão jovem, mas já tão radical. E ela falava de forma meio que pejorativa mesmo assim. Mas você já é tão radical, meu filho. Aquilo me animou tanto o coração. Foi talvez o melhor elogio que eu já recebi até hoje. Sabe por quê? Porque o Evangelho é radical. E há uma diferença entre radicalismo e radicalidade. Radicalismo é o que a galera faz lá no Iraque, nesses países aí de cima. Os caras convertidos ao islamismo vão, se matam todo mundo, sem propósito. Radicalidade é, por exemplo, quando Jesus olha para Mateus, ou conhecido como Levi, sentado na porta da coletoria, e se a gente olhar o texto, a gente vai ver que Jesus não faz um sermão, não diz assim: olha, os 5 pontos, os 5 benefícios que você terá me seguindo, ou por que me deixar? Aí entrega um folhetinho para Levi: por que deixar todas as coisas e seguir-me? Jesus olha para Levi e diz assim: segue-me. E o texto seguinte é mais impactante ainda, porque diz: e deixando tudo,
o seguiu. Outro jovem se aproxima de Jesus e diz: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Aí Jesus inicia um papo com ele. Ele diz: essas coisas eu faço desde menino. Família crente, eu conheço tudo. Fica tranquilo, Jesus, isso aí tá de boa. Aí Jesus diz: não, meu filho, falta ainda uma coisa. Vende tudo que tens, dá aos pobres e segue-me. Aí esse cara não abandonou tudo dele. Disse: isso é difícil demais para mim. Isso é difícil demais para mim. Radical é uma palavra cujo sentido tem a ver com raízes. E é tudo que essa nossa geração precisa, de raízes. Porque Charles Melman está certo. Nossa geração é sem gravidade. São pessoas flutuantes. Vão na igreja para consumir alguma coisa. Sentam, olham um cara tocando e dizem: não gostei dessa música. Eu não gosto desse cara. Pastor, hoje não pregou bem não. Não gostei não. Gosto mais quando ele cita uns filósofos, conta umas poesias. Como é gostoso. Irmãos, quantas pessoas eu já não vi chegarem nessa porta de vidro, quando verem que não é o nosso pastor pregando, voltam. São pessoas que encaram a espiritualidade como uma prateleira de consumo. Jesus multiplicou os pães e a turma disse: opa, esse cara tem provisão. Aí ele vai, se afasta com os discípulos. Quando ele volta, a multidão está lá. E aí, Jesus, tu fosse por onde? Onde é que tu estava? A gente te procurou. Jesus diz: eu sei porque vocês estavam me procurando. E não é porque vocês me procuram, vocês procuram o que eu tenho. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês: hoje não tem pão nenhum para multiplicar. Se vocês quiserem, o único pão que eu vou ofertar sou eu, que sou o pão da vida. E começa a pregar o evangelho. Aí as pessoas dizem assim: dura esse discurso, quem o poderá ouvir? E começa a ir embora, um por um. Aí Jesus, que eu acho interessante, porque ele não se preocupa com estatística, não conta membros, cabeças de membros. Ele não acha que o sucesso ministerial dele está ligado ao número de pessoas que o seguem. Aí Jesus diz: vocês querem também? Hein, Tiago, João, Pedro? E aí, moçada? André, e aí? Aí Pedro levanta, fala umas besteiras, mas tem umas coisas preciosas também. Para onde iremos, Senhor, se só tu tens as palavras de vida eterna? Que tipo de espiritualidade você tem vivido? A do consumo? Ou a espiritualidade que não consegue mais viver um só dia longe da presença do Senhor, porque carece de ouvir as palavras de vida eterna? Sabe de uma coisa? Aquela mulher estava errada. Quando ela olhou para mim e disse: você é muito radical. Aquilo me animou o coração, mas eu comecei a olhar para dentro de mim e vi que aquilo era mentira. As minhas palavras eram radicais, mas a forma como eu vivi o evangelho e a forma como ainda vivo o evangelho não é radical. Eu ainda faço muito pouco, ainda conheço Jesus muito pouco. Minha vida é muito superficial com Deus. Eu oro muito pouco. Conheço a Bíblia muito pouco. Eu amo muito pouco o meu próximo. Radical são as minhas palavras. Quem dera a minha vida também fosse. Ontem eu fui fazer um gabinete pastoral com 2 amigos meus lá na beira da praia. A gente ficou lá naquele masão, que a gente chama particularmente de meu escritório. E aí achei uma cena interessante, porque o pessoal que estava nas cadeiras do lado, estava com uma filhinha, e uma piscina bem pequenininha dessas de plástico, 1 por 1, com 1/3 de água. E ela estava fazendo festa. Eu fiquei olhando aquela cena. Tão legal, né? Porque é uma criança. Mas é exatamente assim que a gente vive na vida cristã. Só que em vez de uma criança, somos nós.
que ouvimos o Evangelho já há 5, 10, 15 anos, mas ainda nos contentamos com uma piscininha rasa quando estamos em frente ao mar. Deus leva um profeta em visão a um rio profundo e diz para ele assim, entra aí um pouquinho. Aí ele entra o calcanhar. Aí Deus diz, vai mais um pouco. Aí ele entra até o joelho, depois até o peito, e depois ele diz que não tinha mais como entrar caminhando, tinha que nadar, porque era profundo o rio. Na vida cristã ainda nós estamos no tornozelo. Eu queria que você avaliasse com sinceridade a sua espiritualidade hoje. Seja verdadeiro consigo hoje. Eu não estou perguntando quantos anos de igreja você tem, nem o tanto de coisa que você já fez, quantas pregações do pastor você conseguiu memorizar, o seu histórico eclesiástico, nada disso, porque isso para Deus não interessa. A única coisa que interessa para Deus é o seu estado diante dele hoje. Nós descuidamos na oração. Oramos muito, muito, muito pouco. Abandonamos o mistério da oração. Nossas orações são fast food. Deus faz isso, aquilo, eu te agradeço por isso, por aquilo, em nome de Jesus, amém. E fica indignado quando Deus não responde. Eu sou uma pessoa de oração, eu oro 3 vezes por dia. Eu acordo, Senhor, muito obrigado, abençoe o dia, em nome de Jesus, amém. Aí quando eu vou almoçar, eu oro agradecendo. Aí de noite eu também oro. Às vezes é verdade que eu chego muito cansado, não tenho um tempo assim, mas eu oro. Oração é um diálogo contínuo com o eterno. É uma comunicação diária. Não é um momento apenas. Se nós formos ler a biografia de homens de Deus, nós vamos ver que antes de eles serem conhecidos como homens de Deus, eles eram conhecidos como homens de oração e mulheres de oração. Você vê algo errado na igreja quando a igreja não ora. Se nós formos visitar as igrejas aí, essa não tem, mas algumas vezes algumas pessoas se reúnem em cultos específicos para oração. São 2 ou 3. Nós oramos muito pouco. Jesus orava o tempo inteiro. Há momentos que ele saía da multidão, ia buscar o Pai em intimidade, em oração. Como anda a tua vida de oração? Leitura da palavra, então. Eu leio muito pouco a Bíblia. Talvez você leia mais que eu. Mas meu irmão, minha irmã, é duro constatar de que eu passo hoje mais tempo no Facebook do que com a palavra. Eu não sei você, mas isso me dói porque eu vejo que essa é uma espiritualidade superficial, que eu estou numa piscininha rasa de 1 por 1, quando Deus tem para mim um oceano profundo de graça e poder. Jejum virou para nós um rito esporádico e muito esporádico de barganha com Deus. Então eu jejum quando estou com um problema para Deus resolver o meu problema. Quando na verdade jejum é quando o seu corpo acompanha a fome do seu espírito. É quando você diz, Senhor, eu tenho tanta fome de Ti, que até meu estômago vai ficar com fome. Jejum não é barganha, jejum é intimidade. E essa é uma disciplina espiritual muito praticada na antiguidade e tão pouco feita hoje.
Sabe de uma coisa, irmãos? Nós somos idólatras. Nós somos idólatras. Idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus. E muita coisa ocupa o lugar de Deus na nossa vida. Nosso dinheiro ocupa o lugar de Deus. E Jesus falou muito em dinheiro. E ele falou que os que amam o dinheiro servem a mamon. E não podem servir a dois senhores. Não tem como servir a mamon e servir a Jesus. Você só tem o que você tem coragem de dar. O que você não pode dar, lhe tem. Victor Hugo escreveu uma poesia. E nessa poesia ele tem uma frase que eu acho interessante. Ele diz: coloque uma vez ou outra o seu dinheiro à sua frente e diga quem é dono de quem. Porque tem muita gente que não tem dinheiro. O dinheiro os possui. É por isso que a igreja quase nunca tem recurso suficiente para abençoar pessoas e investir em projetos. Porque nós estamos preocupados mesmo é viver confortavelmente, em vencer na vida, em ter um carro novo, um apartamento confortável. Batemos no peito e dizemos: sou de Jesus. Como é que você pode dizer que é de Jesus? Se Jesus disse: eu não tenho nem onde reclinar a cabeça. Quando precisou fazer a ceia, pediu emprestado um espaço. Quando entrou em Jerusalém, pediu um jumentinho emprestado. Ele literalmente não tinha onde cair morto. E teve de ser sepultado na tumba emprestada de José de Arimateia. Como nós podemos dizer que seguimos Jesus? Se a linguagem dos nossos cultos é toda de dinheiro. Lá fora, quando as pessoas dizem Deus vai te abençoar, geralmente as pessoas estão dizendo Deus vai te dar grana. A gente já não fala de dons aqui na igreja. Não nessa, não, de forma geral. A gente não fala mais de experiências com Deus. Minha irmã, se eu fosse te perguntar hoje, qual foi a tua última e profunda experiência com Deus? Impactante encontro com Ele, que te fez chorar e quebrantar o coração. Você vai me contar uma história de 10, 5 anos atrás? Ah, um dia eu ouvi Jesus falar comigo. Foi há 10 anos. Jesus só fala conosco através da mensagem de um pastor. Terceirizamos a comunicação com Deus. Ele não fala conosco. Ele usa só aquele camarada que foi para o seminário. Vida medíocre na fé. Sem profundidade. Sejamos radicais. Hoje é noite de você avaliar com sinceridade a sua vida e destronar tudo aquilo que está no lugar de Deus. O sexo tem ocupado muito esse lugar. A igreja é um ótimo lugar para esconder as nossas doenças sexuais. Porque onde não se fala sobre sexo, e onde geralmente se cultua um ambiente repressor, ali brota as fantasias mais loucas e insanas. Me perdoem se vocês vieram na expectativa de ouvir uma mensagem que dissesse para vocês como ter um 2014 de sucesso. Mas eu só quero pregar uma mensagem, semelhante ao João que só dizia: arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se. Eu me incluo nessa e digo: vamos nos arrepender. Ou como disse o profeta Ageu para uma geração que havia esquecido a sua prioridade: considerai os vossos caminhos, diz o Senhor dos Exércitos.
Sejamos radicais, meus irmãos. Sejamos radicais. Podia falar muito mais. Mas eu queria que você pensasse hoje. Que tipo de discípulo você é? Se tem uma coisa que você precisa avaliar mais do que qualquer outra, é a quem você segue e que tipo de discípulo você é. Vocês devem estar se perguntando o porquê que eu estou sentado nessa cadeira. E eu já há um tempo me pergunto, por que vocês ainda continuam sentados nessas cadeiras? Qual seria o seu sentimento se você empurrasse uma cadeira de roda de alguém que você descobrisse depois que poderia andar? Qual seria? Ajudar uma pessoa que tem plena capacidade de caminhar, mas escolheu por opção de comodidade sentar-se. O que você sentiria? Esse é o sentimento de Deus. Esse é o sentimento que Deus sente quando Ele vê uma igreja que não dá frutos, que não cresce em espírito, que não se aprofunda na palavra, uma igreja superficial, que não conhece os livros das Escrituras, que não ama a Jesus de forma radical, que está muito ocupada com seus projetos de vida mesquinhos, aos quais no final da vida você pode ouvir: tolo, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens, para quem será? O que será que Deus sente quando olha para nós e enxerga nossos potenciais? Quando olha para nós e vê os nossos dons e talentos, que por comodidade escolhemos não usar. O que Deus sente quando Ele olha para pessoas que desistem da caminhada em igreja porque descobriram que tem muitos defeitos. A propósito, o que você esperava de uma igreja, senão um lugar de doentes? É um lugar que os doentes são bem-vindos. Aqui é lugar de doença, meu irmão. Não seja tolo em abandonar a fé porque viu o irmão caindo. Que o Senhor te dê forças para levantá-lo e orientá-lo no caminho. Eu acho essa mensagem muito propícia para avaliar que tipo de fé nós temos e vamos ter em 2014. Para onde estamos caminhando? Eu espero que o Senhor toque o teu coração, como tem tocado o meu. E que nós possamos nos levantar na fé e caminhar em graça no Senhor Jesus. Porque o Senhor nos chamou para sermos instrumentos de graça. Que Deus te use poderosamente. 2014 é ano de sair da cadeira. 2014 é ano de dizer: Senhor, eis-me aqui. 2014 é ano de parar de olhar para o próximo e apontar defeitos para os outros e dizer: eu estou aqui para servir e ser instrumento de bênção.
2014 é ano de deixar a superficialidade de lado e se aprofundar no conhecimento de Jesus Cristo. 2014 é o ano de parar de esperar que o pastor fale por Deus para nós e buscarmos de fato o Senhor Jesus e o que Ele tem para nós, porque o Senhor ainda fala com você e fala comigo. 2014 é ano de nos apaixonarmos pela palavra, de lermos o Evangelho, de redescobrirmos Jesus. 2014 é ano de perdoar, é ano de viver um reavivamento na fé. 2014 é o ano de você parar de olhar para trás e dizer: eu fiz isso, eu sou isso, frequentei tal lugar, e dizer: Senhor, eis-me aqui, não importa a minha idade, não importa as minhas limitações, me usa, Jesus. Você tem potencial para sair da cadeira. Creia nisso. Você tem potencial para sair da cadeira. Dura esse discurso, mas são palavras de vida eterna. Feche os seus olhos, baixe sua cabeça. Vamos orar ao Senhor. Sempre começamos o ano com promessas. Esse ano eu vou perder 10 quilos. Esse ano eu vou investir mais nisso e naquilo outro. Eu quero te convidar a lembrar da promessa, não sua, mas do Senhor Jesus. A sair dessa vida medíocre e superficial na fé, a buscar ao Senhor, que o Senhor possa te dar dons e talentos, que você abandone essa espiritualidade consumista, que te faz voltar para casa dizendo se o culto foi bom ou ruim. Venha para ofertar um culto ao Senhor e viva um culto ao Senhor. Esse é o ano de sair da cadeira. Se você fica incomodado quando você descobre que uma pessoa fez uma opção por uma cadeira, quando tem o pleno poder de caminhar, imagina o Senhor Jesus, que te dotou de talentos, te colocou dons, que te encheu com o Espírito Santo, que te capacitou para toda boa obra, que te chamou para resgatar outros das trevas, para anunciar que Ele é o Senhor Jesus. Imagina Ele, quando te vê domingo após domingo frequentando um espaço apenas, mas no meio da semana totalmente infrutífero. Eu quero lembrar-lhes da promessa que o Senhor Jesus disse: não foste vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeeis para que vades, dê fruto e o vosso fruto permaneça. O que faz a vida valer a pena não é o que você tem, é quem você é. O Senhor Jesus nos convida hoje para levantarmos da cadeira. Pare de se arrastar na fé. Pare de esperar da igreja colo. Deseje cura. Hoje o Senhor Jesus pergunta para você: o que queres que eu te faça? E não peça para Ele uma cadeira de rodas nova. Diga: Senhor, faça-me correr. Saia desse espaço limitado e pequeno. Se jogue no rio do Espírito. Experimenta Deus. Experimenta a fé em Cristo. Meu Deus, Jesus não nos chamou para viver uma vida superficial. Jesus nos chamou para nos consagrarmos a Ele, para carregarmos uma cruz. Quem ama pai, mãe, dinheiro,
profissão. Quem ama essas coisas mais do que o Jesus não é digno de ser chamado discípulo dele. Levanta hoje da cadeira e seja tomado pelo Espírito. Seja cheio de desejo, de fome pelo Senhor. Em nome de Jesus. Começa 2014 dizendo: Pai, eu sei que Tu me tens dado poder de caminhar. Eu não preciso ficar sentado numa cadeira. Eu quero servir a Ti, Jesus. Eu não quero mascolo, eu quero cura. Eu quero colocar as coisas do reino de Deus em primeiro lugar e ver as demais coisas serem acrescentadas. Eu oro para que o Senhor perturbe a tua alma hoje, de forma que você possa sair do seu conforto, se consagrar ao Senhor Jesus hoje, e voltar ao primeiro amor, e dizer: eis-me aqui, Pai. Deus, eu oro para que sejamos radicais, porque o Teu chamado é um chamado radical, é para deixarmos todas as coisas e Te seguir, Jesus. Nos dar a graça de sermos discípulos radicais. Pai, não deixe que ano após ano se passe, sendo nós apenas consumidores da fé. Que haja fruto em nós, fruto do Evangelho que brota como consciência da graça. Desperta a igreja adormecida. Que hoje possamos destronar tudo aquilo que está no trono do nosso coração, porque onde está o nosso coração, aí estará o tesouro. Que Tu possas falar ao nosso coração hoje: considerai os vossos caminhos. Considerai os vossos caminhos. Levanta-nos na fé. Levanta-nos na fé, Pai, para que nós abandonemos essa espiritualidade deficiente. É isso que eu Te peço, Jesus. Se ainda com os olhos fechados e com a cabeça baixa, se essa palavra tocou o seu coração, se você sente que o Senhor Jesus falou com você hoje, te chamando para uma nova vida, te chamando para viver de maneira radical o Evangelho, se você quer dizer ao Senhor: eis-me aqui, Pai. Se você quer sair da superficialidade e mergulhar nas profundezas do Espírito, se você quer dizer ao Senhor: Jesus, me dá dons e me dá a graça de usá-los a favor da igreja do reino de Deus. Restaura o que eu fui, transforma o que eu sou e projeta em mim o que Tu queres que eu seja. Se isso é verdade agora no seu coração, fique em pé e a gente vai terminar cantando essa canção como a nossa oração ao Senhor. Apenas se você quer consagrar-se ao Senhor Jesus hoje e dizer: Senhor, me usa, eu quero me levantar, Senhor, quero me levantar, Pai. Eu sou um viciado em culto, em evento, em igreja, mas de fato eu não tenho muito a Te oferecer. Tantas coisas tenho feito para o meu próprio prazer. Tenho andado à procura do meu próprio bem. Enquanto existe tanta gente ansiosa por aí, não Te conhecendo assim como eu conheço a Ti, o chamado bem
forte. O chamado que um dia tu fizeste a mim, e ao qual sem hesitar eu disse sim. Ressoou em meus ouvidos como da primeira vez, e a ti, Senhor, eu novamente digo sim. Eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor, para onde tu quiseres me enviar. Me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. Eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor, para onde tu quiseres enviar. Me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. Para o teu querer em mim realizar. Para o teu querer em mim realizar. Amém. Podem sentar, irmãos. Só tenho uma coisa a mais a falar. Daqui a algum tempo, um tempo não muito longo, você não vai lembrar mais das minhas palavras. No máximo você vai lembrar que eu entrei de cadeira de roda e voltei para sentar andando. Mas eu quero te dizer uma coisa. Você não vai lembrar das minhas palavras, mas você vai lembrar do que você decidir aqui hoje. Tome uma decisão. Se você sente que você precisa destronar Mamon do seu coração, dá uma oferta da forma que você quiser ao Senhor, via qualquer coisa. Se você sente que você precisa dar mais tempo a Deus, marca um dia ao Senhor e diz: esse dia eu não vou ocupar por nada, Ele é do Senhor. Se você sente que você precisa aprofundar mais na leitura e na oração, estabelece um horário no seu dia que você possa fazer isso. E aí você vai ver os frutos do Evangelho começarem a surgir. Sem que você perceba, Deus começa a operar. E aí, quando você menos espera, o tempo passa. Mário Quintana escreve uma poesia que diz que a vida é como um dever que levamos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Quando se vê, terminou o ano. E de fato, daqui a pouco a gente vai se despedir de 2014. E você vai olhar para trás e vai ver os frutos do Evangelho que brotaram no seu coração, porque você tomou uma decisão. Decisão é cindir com o que você vive hoje. Não saia daqui sem tomar uma decisão ao Senhor. Eu quero desafiar você a entregar algo no trono de Deus. Entrega algo no trono do Senhor. Seja isso o que for: tempo, dinheiro, sua sexualidade, relacionamento, eu não sei. Você sabe. Eu oro para que nós respondamos hoje como Levi respondeu a Jesus. Jesus olha para Levi e diz: segue-me.
e deixando tudo, o seguiu. Amém. Fiquei pensando naquele momento que Thomas disse que a pregação dele foi muito radical, mas a vida dele não era tão radical como a pregação. E a canção que a gente acabou de cantar é muito radical. Não sei se a gente vai ter vida para ser radical como a canção que a gente cantou, que diz assim: eis-me aqui, Senhor, eu estou a teu dispor, para onde tu quiseres me enviar. É uma canção radical, e às vezes a gente diz palavras radicais e a nossa vida não tem radicalidade. Mesmo que você fique sentado por opção, uma coisa vai acontecer: suas pernas vão atrofiar. Acontece quando a gente passa muito tempo sentado. Você decide se levantar, você sentirá dores. Dores. Dor é o que acompanha todo aquele que decide se pôr de pé, depois de ter ficado muito tempo sentado, acomodado. E a primeira ideia que vai vir na sua cabeça é a ideia de que é mais confortável para você ficar sentado do que se pôr de pé. Buscar o que é mais confortável é exatamente o que a gente tem feito há tanto tempo. Procurar o modo mais cômodo, mais confortável, menos doloroso de viver. Esse tem sido o nosso modo de existir e nossa rota de fuga. Há um preço que a gente paga por isso. De fato, a gente precisa se pôr de pé e compreender que a igreja é o lugar onde nós nos encontramos para adorar a Deus, celebrar e encontrar uns aos outros, mas o lugar de fazer discípulos é lá fora, é na vida, no dia a dia. E fazer discípulos não para trazer a esta igreja, fazer discípulos para Jesus, para fazê-los seguir a Jesus. E se essas pessoas, porque te seguem também, acabarem chegando até aqui, aleluia, mas nunca há de ser nosso propósito fazer discípulos para que as pessoas venham para cá e a gente encher essa igreja de pessoas que não fazem discípulos. Nós temos esse convite de nos levantarmos e servirmos ao Senhor. Nos levantarmos e procurarmos aquelas pessoas que estão perdidas. Como Thomas disse, perdidas porque não acreditam mais em verdades, perdidas porque não têm mais qualquer certeza em seus corações, não podem ter esperança alguma na sua alma, porque a esperança é uma certeza. E como não restaram certezas, também não restaram esperanças. E aí eu fiquei pensando numa coisa que diz assim: se a gente pode levantar, então vamos nos ajoelhar. Claro, aqueles que puderem, mas eu queria, antes de qualquer um se colocar de joelhos, a gente vai cantar. E o nosso movimento de se colocar de joelhos vai ser cantando essa canção, que diz: eu quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. E eu gosto particularmente, nesta canção, desta frase, que para mim é a essência de um coração convertido. A essência de um coração convertido é a capacidade de dizer de todo o coração: eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, me arrependo. E você pergunta: arrepender de quê? Arrepender da vida. Arrepender de existir como um ser em rebelião a Deus. Arrepender existindo como Thomas descreveu, podendo andar, mas vivendo de cadeira de rodas.
esperando que alguém nos empurre, inclusive. Então a gente vai começar a cantar essa canção, e aqueles que puderem e quiserem, à medida que estivermos cantando, vamos nos colocar de joelhos. Já que podemos levantar, então vamos ficar de joelhos.